Ô Farma, você tem algum problema com vendas? Você tem algum bloqueio com a palavra venda dentro de uma drogaria, dentro de uma farmácia? Isso de alguma forma, não sei, não te deixa confortável? Bom, eu sou Inácio Louvain, aqui do Farmacêutico de Valor, e essa é uma coisa que tem muito a ver comigo. Eu vou abrir aqui um jogo para vocês. Quando eu entrei no varejo, quando eu entrei na drogaria, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu me deparei com essa questão de meta. Até então eu nunca tive meta. E eu não sei se você sabe ou não, mas antes de ir para a drogaria eu trabalhava na indústria. Então eu fazia lotes de bancadas, passava às vezes dias e dias trabalhando em pequenos lotes, a gente testava as condições dos medicamentos e tal. E a nossa meta era uma entrega, mas era uma entrega super suave. Não tinha, uma coisa, um cinto apertado puxando. Agora, num varejo, numa drogaria, numa farmácia, normalmente a meta ela é diária, ela é, semanal, ela é mensal e ela te aperta e se não bate é complicado e tal. E aí eu comecei então, pela primeira vez na minha vida, quando eu entrei no varejo, a ter uma meta e a ter responsabilidade junto com uma equipe. Eu mal sabia me gerir, quem dirá ajudar uma equipe, ok? E a gente tinha que bater uma meta e vender produtos que eu não conhecia. Olha que louco, se você um dia lembra aí do seu primeiro momento na farmácia, é exatamente isso, um monte de produto que você não conhece, você tem que vender aquilo e você, enfim. E no mundo em que eu fui preparado para ser um farmacêutico, a gente não falava em venda. Eu fiz uma universidade, que é a Universidade de Ouro Preto, a UFOP, uma universidade linda, incrível, maravilhosa, e eu sou muito grato por isso, mas a UFOP era uma universidade pública, a gente não tinha relação nenhuma com comércio, o meu estágio em drogaria, para completar o meu cenário, foi numa drogaria filantrópica. Então eu não me dava bem com a palavra vendas, e na época a gente falava que farmácia é um estabelecimento de saúde, farmácia vender e ter lucro é algo errado e tal. Eu vim desse mundo, só para você entender e poder te ajudar. Se você tem algum problema com venda, você vai ver que tem salvação, tá legal? Pelo menos vou te mostrar o que funcionou para mim e tem funcionado para alguns alunos do Farmacêutico de Valor, que também tem essa trava aí com vendas, ok? Então o que acontece? Quando eu me deparei com vendas, quando eu me deparei com metas, eu tive que começar a arrumar caminhos para justificar aquilo. E todos os caminhos que eu estava arrumando, eu falava, cara, mas eu não posso vender isso aqui, sabe? O paciente é medicamento, ele não precisa disso e tal. E se eu vou para perfumaria, puxa, parece que eu estou vendendo um negócio e soa falso, sabe? Eu não queria fazer aquilo, era mais pela meta, pelo grupo. Eu via que as pessoas também ficavam felizes quando a gente vendia, mas era pelo contexto, eu não estava me sentindo confortável. E foi aí que uma coisa começou a aparecer na minha cabeça e que agora eu vou trazer para você. É o seguinte: quando nós estamos na área da saúde, a primeira coisa que me faz bem, tá legal? É colocar uma palavra chamada integridade. Eu vendo quando eu preciso, eu não vendo quando não precisa. Então eu quero dormir com isso. Eu quero dormir dizendo o seguinte: olha, se um paciente precisar de algo, eu tenho que ter a responsabilidade de ajudá-lo a enxergar que ele precisa daquilo. Mas se ele não precisa, eu quero também ser o primeiro a dizer: meu senhor, você não precisa disso. E vamos conversar com o médico, vamos parar, vamos fazer o tratamento, vamos pegar alternativas e tal. Então, a primeira base, para trabalhar numa drogaria, numa farmácia, na minha opinião, tá legal? É a integridade. Isso me faz dormir tranquilo, isso deixa o Inácio feliz. Agora, o que mudou o jogo foi o seguinte: eu, Inácio, enquanto farmacêutico, eu só tenho duas coisas para oferecer para o meu cliente. Duas coisas. E se você tiver papel e caneta, anota isso. Tenho certeza que você vai querer resgatar isso. A primeira delas é o seguinte: eu posso ajudar uma pessoa com o meu conhecimento, com aquilo que eu sei. E eu posso ajudar uma pessoa com as minhas ferramentas. É como se eu fosse um mecânico, ok? Um mecânico da saúde, um mecânico da vida. E eu tenho as minhas ferramentas. As minhas ferramentas são os meus produtos. São os medicamentos, os correlatos e até produtos de higiene, de beleza. São as minhas ferramentas. Então eu tenho um pacote de conhecimento e um pacote de ferramentas que são os produtos, ok? É o seguinte: em alguns casos o paciente vai precisar do meu pacote de conhecimento e não vai ter produto nenhum. Eu vou dar informações importantes, vou ajudá-lo em sua saúde, em seu plano ali de tratamento e tudo mais. Em alguns casos eu vou ter que recorrer a alguma ferramenta minha.
Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu contribuo. Quanto mais eu conheço as minhas ferramentas, mais eu contribuo. E o meu olhar passa a ser o seguinte: não vou me ater somente àquilo que eu vou escutar, ou seja, o que o paciente traz para mim é aquilo que ele já sabe. Mas provavelmente, tem várias outras coisas que ele ainda não sabe. Tem várias. E se eu tiver conhecimento, olhar treinado para perceber, palavras certas para investigar e descobrir aquilo que ele ainda não sabe, aquilo que se bobear nem ele revelou ao médico, não falou para o médico, ou porque ele não entendeu, ou porque ele de fato desconhece aquilo completamente. E se eu identifico isso usando o meu conhecimento, ou eu ajudo ele só com o meu conhecimento, não precisei nem vender produto, mas estou vendendo a garantia, a segurança de um farmacêutico, ou eu tenho que recorrer a alguma ferramenta. E quando eu recorro a alguma ferramenta, a venda passa a ser também monetária. Mas desde o momento em que eu comecei a olhar para ele de verdade, buscando como ajudá-lo mais, eu já estou vendendo. Eu estou vendendo a minha loja, a segurança da minha loja, estou vendendo o meu papel farmacêutico. A venda ela está acontecendo, mesmo que não tenha nenhuma transação monetária. Então aí eu começo a perceber que, cara, o farmacêutico precisa ser o melhor vendedor de uma farmácia ou de uma drogaria. O farmacêutico é a pessoa que tem propriedade. Inclusive o estabelecimento leva o nome farmácia. O farmacêutico é o cara da farmácia. Então, se eu posiciono o meu papel diante disso, eu começo a vender cada vez mais, vender o pacote que não tem venda monetária e começo a vender o pacote monetário, porque eu sei usar minhas ferramentas, eu sei recomendar elas. E aí, no final, ao invés de eu dizer para o paciente obrigado por ter comprado comigo a ferramenta que eu te recomendei, é o paciente que fala: Inácio, o Farma, obrigado por você existir. Se você não estivesse aqui, eu não saberia que eu tinha esse problema com o meu conhecimento e nem essa ferramenta, que é a minha solução para esse conhecimento, para essa coisa que a gente identificou. Então, se você quer se desvincular da venda, começa a ajudar. E para ajudar, saiba que você pode ajudar com o seu conhecimento e com as suas ferramentas. Quanto melhor você conduzir isso, mais pessoas que você atende, que você cuida, vão ter saúde. E elas serão gratas por você existir, elas vão falar obrigado para você e você vai sentir isso, você vai sentir pleno, sentir útil, porque você está levando saúde para as pessoas muito antes de somente uma venda monetária. Bom, foi isso que eu fiz para me ajudar, é isso que eu compartilho com o pessoal do Farmacêutico de Valor. Se você gostou, você já sabe. Deixa a gente saber, escreve aqui embaixo, fala com a gente, é muito importante quando você fala comigo, eu respondo, na maioria das vezes 1 a 1, e sou eu mesmo que respondo, viu gente? Não é ninguém não tem nenhuma máquina, nenhum robô não, é o Inácio mesmo que responde. E o mais importante, tem um sino aqui, bate nesse sino, porque toda vez que tem conteúdo novo no Farmacêutico de Valor, você recebe em primeira mão. Farmá, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!